aquele que não abre mão da oração jamais será derrotado. Só é derrotado aquele que desistiu de lutar. Está em Filipenses capítulo 4, versículos de número 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Até quando devemos orar? Essa é uma pergunta, não é? Você já viu que às vezes tem alguém que está dependendo de alguma situação, e aí você fala assim: meu filho, vai lá, você tem que orar para Deus, vai lá e ora. Aí a pessoa até ora, ela vai para casa, chega em casa, ela põe o joelho no chão e ela faz uma oração. Ah, Senhor, eu te entrego esse problema, porque eu quero que o Senhor resolva o meu problema. E aí a pessoa faz aquela oração, vai para casa e acha que já está tudo resolvido. No dia seguinte, você encontra com aquela pessoa, no dia seguinte, uma semana depois, você encontra com aquela pessoa e aquela pessoa, você pergunta, inquire a ela: vem cá, como é que está aquela situação e tudo e tal? Ah, não resolveu ainda não. E ele continua com aquela mesma lamúria e continua murmurando e reclamando porque a situação não melhora, porque a coisa está ruim e não adianta. E aí você pergunta para ele: mas vem cá, e a oração? Aí ele fala para você assim: mas eu já orei. Quantas vezes você orou? Orou quando? Não, orei naquele dia que você mandou e não orei mais. Ora, bolas, querido, você tem que ser persistente, né? Até quando devemos orar? Querido, você deve orar até você ver respondidas as suas petições por Deus. Enquanto Deus não responder, querido, continue orando, continua pedindo, continua clamando. Amém? Porém, nós devemos entender que não é a quantidade ou o tempo de permanência em oração que fará com que Deus nos responda, ok? Uma coisa é o seu lado, a outra coisa é a realização, o acontecimento do que você está pedindo. Uma coisa é a sua persistência. Você precisa perseverar na oração, você precisa perseverar clamando, pedindo ao Senhor, você precisa perseverar mostrando que está firme na sua fé, que você não abre mão e que você quer conquistar a tua vitória. Uma coisa é esta primeira coisa, mas tem a segunda coisa, e a segunda coisa é que, olha, não é esse tempo que você vai levar orando, e nem a quantidade de oração que você vai fazer por dia, por semana, por mês, que vai fazer com que as coisas aconteçam, tá? Não é assim que acontece. Na verdade, as orações, elas são ouvidas por Deus a partir do primeiro dia que você orou. Isso é verdade, isso é fato. Quando você ora, querido, Deus escuta. Deus não é surdo. Ele escutou. A primeira vez que você orou, ele escutou. Opa, tem um servo meu lá que ele tá clamando por mim, tá? Ele está pedindo minha ajuda. Deus já ouviu sua oração, tá? É verdade isso? É verdade, tá? Mas nós devemos perseverar na oração. Isso é uma condição do servo. Não é a condição de Deus e nem para Deus, tá? Não é a condição de Deus e não é a condição para Deus, tá? Agora, é a condição para o servo. Você precisa continuar perseverante na tua oração. Você tem que mostrar o seguinte: enquanto você está orando, querido, você está lutando. Enquanto você está orando, você está guerreando. Enquanto você está orando, o inimigo, ele não se atreve com você, porque ele sabe que a tua fé, ela tá fervendo, você continua orando. Eu creio, vai acontecer. É assim que funciona. Esse é o papel de nós como servos.
como servo, a gente tem que estar em constante oração, tem que estar sempre informando para o mestre: mestre, a coisa está ruim, mestre, a coisa está ruim. Mas quando ele vai resolver o problema, aí, meu irmão, esse é o problema dele, é o tempo dele. É na hora que ele assim achar que convém resolver o problema. E isso nós temos que ter consciência. Tá? Nosso papel é de servo e não o de senhor. O nosso papel é de comunicar. As coisas estão ruins. Precisa de uma solução. Mas a solução, e quando virá esta solução, isso aí é o papel que cabe a Deus. Em Daniel, capítulo de número 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa de tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Nas primeiras palavras, na primeira oração que Daniel realizou, o anjo, que ali era um anjo que veio, né, trazer para ele a resposta da sua oração, o anjo disse para ele: ó, nas tuas primeiras palavras, na tua primeira oração, o Senhor ouviu a tua oração. E por isso eu vim. Sabe? Se você olhar e ler com mais carinho, você vai observar que, assim que ele orou, o Senhor já despachou a providência. O anjo, né? A Bíblia não diz o anjo, o nome do anjo, então vou chamar só de anjo. Ô anjo, vem cá, anjo número tal, anjo fulano de tal. Anjo, venha cá, o meu servo Daniel está lá embaixo na terra e ele está me pedindo isso. Vai, pega isso aqui, essa informação, leva isso aqui lá para ele, é o meu recado para ele. Pronto, leva lá para Daniel. E aí o anjo veio para entregar a Daniel a sua resposta. E aí, o que acontece, meu irmão? Ele depara com o que a Bíblia fala, no texto que acabamos de ler, com o príncipe da Pérsia. Veja bem, eu disse para você que quando você ora e você persiste na oração, você ora e você tem que perseverar na oração. Esse é o papel do servo. E o papel do realizar e do fazer acontecer o que você tem pedido nas suas orações, e isso é atribuição e competência de quem está no comando. É Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É Ele quem vai resolver o momento em que verdadeiramente vai chegar à sua frente. Então, primeiro, tenha a vontade de Deus. Às vezes você não quer, você quer alguma coisa para agora, mas Deus sabe que para agora não vai ser bom para você. Então, o que ele faz? Ele: olha, eu vou te dar sim, meu filho, mas um pouco mais na frente, tá? Um pouco mais na frente, Daniel. Aí diz a palavra: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Esse príncipe lutou aonde? Com esse anjo? Nas regiões celestiais, contra um anjo de Deus que levava a mensagem, a resposta, o recado para Daniel. Sim, nas regiões celestiais. Efésios tem um versículo que fala: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É ali que trava a batalha. Então, esta batalha aqui foi travada pelo anjo. Ela se deu aonde? Numa região, nas regiões celestiais. Mas por que e como é que eu digo isso? Com que razão a gente pode fazer essa afirmação? Sim, eu faço essa afirmação primeiro. Nós temos vários versículos, passagens na Bíblia, mais que versículos, textos inteiros, que tratam de que contra um exército, por exemplo, de Senaqueribe, um exército, homens armados, treinados e dispostos, apenas 2 anjos consumiram 185 mil homens. 2 anjos. Aí vem um anjo e um homem
de carne e osso, comedor de feijão, igual a mim e você, e consegue deter um anjo lutando, guerreando com ele durante 21 dias. Em 21 dias a própria fome já teria consumido esse rei aí, esse príncipe, se ele fosse de carne e osso, igual a mim, igual a você. Tá? Porque você não aguenta lutar 21 dias ininterruptos, sem comer, sem beber, sem nada. Então, 21 dias, tá? Durante 21 dias se travou a batalha do anjo contra este príncipe que estava impedindo de que este anjo chegasse até Daniel. Então o que acontece? Veio ajuda adicional para poder ajudar esse anjo a vencer este homem. Olha só, quando você tem passagens que diz que um anjo ou dois anjos consumiram, ou feriram, ou mataram 185 mil soldados, guerreiros, homens de guerra. Quando você escuta num texto, alguém te conta, ou você lê na Bíblia, um texto que diz que dois anjos destruíram duas grandes cidades da época. Destruíram, consumiram, ao ponto que hoje nem se encontra as ruínas dessa cidade. Ficaram escondidas, ou debaixo da água, ou debaixo da terra, não sei. Mas sumiram, você não tem as ruínas dessa cidade, só registros de que essas cidades existiram. E a Bíblia dá conta de que dois anjos consumiram com isso. Agora, um homem está segurando um anjo, tá? Para e raciocina. Que homem é esse? É um homem de carne e osso? Não, não é um homem de carne e osso. Tá? Estou levando você no meu raciocínio. A importância da oração. Aí veio quem? Está no texto que nós lemos, versículo 12 e versículo 13. Tá? O arcanjo Miguel, que era um dos principais, um dos príncipes, ó, lá em cima, lá no alto. Então Deus envia o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel vem então para ajudar esse anjo a pelejar contra este príncipe da Pérsia, para que a mensagem de Daniel pudesse chegar até ele. Tá? Então, esse príncipe da Pérsia, com certeza, queridos, é um ser ou um príncipe sobrenatural. Era um ser sobrenatural, não era um ser humano como eu e você conhecemos, era um ser sobrenatural. Tá? O que nós percebemos nesse trecho das Escrituras, e também em outros tantos trechos, é que há um sistema de reinos estabelecido no nosso sistema de existência. O que sistema de reino é esse? Sim, há um reino visível, que é o reino que nós conhecemos, que a gente chama de mundo natural. É o mundo que nós vemos, nós palpamos, conseguimos tocar, aquilo que é concreto, tá? Que não é abstrato, não é... Está dentro da nossa... dentro daquilo que a gente conhece, dentro do nosso quadrante. Vamos dizer assim, está dentro do nosso quadrante. Tá? Então, dentro da nossa dimensão, né? Também para você entender, dentro da nossa dimensão, ou dentro do nosso quadrante. E isso é o mundo visível, é o mundo concreto, que tem seus governantes, que são homens, pessoas humanas. Tem vários governantes nos Estados Unidos, tem seu governante, o Brasil tem seu governante, lá na Venezuela tem o seu, na China, na Rússia, cada país, cada nação tem o seu governante. Mas esses governantes, eles são seres humanos, ok? São seres humanos. Lá na Pérsia, a Pérsia também ela tinha o seu governante. Guarda isso. A Pérsia também tinha o seu governante. Então, o que eu quero dizer agora, nesse momento, antes de falar da Pérsia, é que há um reino visível com governantes humanos. Mas por detrás desse reino, ou dessa nação terrena, concreta, natural, que nós conhecemos, existe um reino invisível. E existe um reino invisível com um governante satânico. Tá? Com um governante satânico, que são os chamados principados. E a Bíblia fala do Ciro, né? A Bíblia fala do
do rei Ciro. Ela diz que todo esse evento de Daniel aconteceu exatamente no reinado, ela já começa falando isso, né? Logo no capítulo 1, no versículo 10, no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia ela te situa, tá? Ela te situa, ela diz quando foi que aconteceu isso. Aí ela coloca lá para você. Foi no 3º ano do reinado do rei Ciro. O rei Ciro era o rei da Pérsia. E este rei da Pérsia, ele não lutou nenhuma luta com anjo nenhum. Então, mais na frente, lá no versículo 13, você vai ver que o príncipe da Pérsia, ele entra em combate, em batalha com o anjo, tá? Sendo necessário. O arcanjo Miguel, ele não é um ser de tamanho poder, Veja bem que eu disse para você aqui que 2 anjos consumiram 185 mil soldados treinados, armados, homens de guerra. Dois anjos apenas consumiram 185 mil homens. 2. Agora você tem um homem ou um ser espiritual combatendo um anjo. E o anjo não o estava conseguindo vencer. Precisou vir um anjo mais poderoso, um também dos principais do reino celestial, para poder suplantar, tá? Suplantar este príncipe a ponto de que o anjo pudesse passar e levar a mensagem que ele tinha para entregar a Daniel. Você está entendendo isso, querido? Atrás de um reino existe também um reino espiritual. É por isso que você precisa perseverar na oração. Porque enquanto o anjo peleja por você, você está aqui na oração, olha, batendo na moleira do diabo, para que o diabo ele não interfira nos planos de Deus na tua vida. Nos planos de Deus na tua vida. Oração é a chave da vitória. Oração é a nossa arma de guerra. Oração é a nossa arma de guerra. A frase que eu li com você aqui no início da abertura. Aquele que não abre mão da oração jamais será derrotado. Aquele que não abre mão da oração jamais será derrotado. E derrotado é somente aquele, ou é todo aquele, que desiste de lutar. Então, quando você para de orar, desistiu de lutar. Aí, meu querido, aí você já é um derrotado. Ok? Deus abençoe a tua vida. Que esta palavra, ela possa vivificar o teu espírito, fortalecer o teu espírito, enfraquecer a tua carne e manter você firme na palavra de Deus, firme na presença de Deus. E que a graça, o amor de Deus seja contigo hoje e eternamente, para a glória dele, em nome de Jesus.